irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco nesta noite. Nós iniciamos essa tarde a nossa classe com novos membros e a conversa estava boa, né? A gente precisa depois ver, mas graças a Deus, né, que o Senhor tem despertado corações para poder servi-lo e amá-lo juntamente conosco. Nós vamos dar início essa noite, o culto ao Senhor, abrindo a Bíblia, a palavra do Senhor, no livro Salmos, Salmo de número 34. Eu farei a leitura dos 3 primeiros versículos apenas. E assentados como os irmãos estão, os irmãos vão acompanhar essa leitura. A palavra do Senhor, Salmo 34, versículos 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. A palavra do Senhor nos convoca, portanto, a nos alegrarmos no Senhor, nossa alma no Senhor. Que possamos agradecer o Senhor nesta noite, que possamos exaltar o nome do Senhor, que possamos ao mesmo tempo estarmos com os nossos corações prontos, preparados para ouvir a palavra do Senhor, para sermos dirigidos por ela. E o nosso desejo e oração que o Senhor nos abençoe, nos derrame graça sobre cada um nessa noite. Vamos fechar os olhos e vamos orar nesse momento. Vamos adorar aquele que é o Senhor. Ó Pai amado, Senhor, Deus de nossas vidas, nós queremos, Pai, exaltar o Teu nome nesta noite, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua majestade, pelo Teu poder, pela manifestação do amor do Senhor em nossas vidas, em nos salvar, em nos regenerar e nos dar o privilégio, Senhor, de pertencermos ao Senhor, de sermos Teus, de honrarmos, ó Pai, o Teu santo nome. Queremos pedir, ó Pai, nesta noite, ó Deus, a Tua direção, Senhor, a Tua presença santa em nossas vidas, para que em cada ato deste culto possamos ser dirigidos pelo Senhor, perceber o Teu cuidado, o Teu amor, a Tua direção. Que o Senhor dá-nos a concentração necessária para que este momento, Pai, seja um momento exclusivamente dedicado ao culto, ao serviço ao Senhor. E que ao mesmo tempo, ó Deus, nós saiamos daqui com os nossos corações também prontos a melhor servirmos ao Senhor e andarmos nos Teus santos e retos caminhos. Abençoe cada um de nós. Nós oramos neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico nesse instante, um hino. E eu gostaria que você pudesse prestar bastante atenção neste hino, porque ele nos traz, nos convoca a algo muito importante, a nos reconciliarmos com Deus. Nós vamos cantar esse hino, e logo após o cântico do hino, nós vamos também poder confessar os pecados ao Senhor. Podemos declarar ao Senhor as verdades que provêm do seu santo monte. Então, nós vamos entoar este hino. É o 288. Celeste, pague assim, é para onde vou.
Cristo nos tornou justos. Ele, o justo, morreu por injustos, a fim de torná-los justos também. E à medida que Cristo morreu, Ele também nos transformou em justos diante de Deus. Aqui é uma ação forense. Aqui dá uma ideia de fato que diante do tribunal de Deus, lá do tribunal de Deus, Deus resolveu nos absolver quando condenou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. E agora nós temos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. O apóstolo Paulo, no versículo 1 do capítulo 8, ele vai também afirmar, dizendo que não há mais condenação agora que somos justificados. Já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Eu gostaria de convidá-los nesse momento a confessar os pecados. Não só Deus conhece, mas também nós conhecemos os nossos pecados. Sabemos onde temos falhado, onde temos negligenciado a lei do Senhor. E confessar. A Bíblia garante que, se confessarmos, Ele é fiel para perdoar. A Bíblia garante que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, não permita que o pecado permaneça arraigado em sua vida. Antes, confesse o Senhor. E você terá esse momento de fazer essa confissão, clamando ao Senhor perdão. Faça isso no coração por alguns instantes. E logo após alguns instantes, eu vou pedir ao nosso irmão Ariomar Júnior para que nos conduza a Deus, quebrando assim o silêncio, orando ainda pela confissão, mas também agradecendo a Deus pelo perdão dos pecados em Cristo Jesus. Mas antes, todos nós oremos de maneira silenciosa por alguns instantes. Pai amado, Pai querido, neste momento agora tristes, ó Pai, arrependidos, ó Pai, com o coração, ó Deus, voltado para o Senhor, ó Pai, por sabermos, ó Deus, que muitas vezes nós pecamos, ó Deus, por mais que muitas vezes tenhamos a palavra, que nós tenhamos uma vida de oração, nós venhamos à Tua casa, ó Pai. O velho homem, muitas vezes, ó Deus, ainda faz com que nós venhamos a pecar contra Ti. Ó Deus, nós Te pedimos perdão, às vezes que negamos a Tua palavra. Ó perdão cada vez, ó Pai, que é nosso irmão com palavras, cada vez, ó Pai, que nós mostramos amor ao próximo, cada vez nós temos nossos pecados e muitas vezes nós optamos por continuar fazendo, ó Pai, e nos afastando cada vez mais do Senhor. Ó Deus, tira-nos, ó Pai, de uma vida, ó Deus, pautada no marasmo espiritual, onde nós não podemos alcançar, ó Pai, uma vida maior com o Senhor. Ó Deus, o Senhor não nos chamou para uma vida medíocre, o Senhor não nos chamou, Senhor, para uma vida de uma adoração, ó Pai, superficial, ó Deus, onde nós não possamos, ó Pai, compreender e entender o verdadeiro Deus. Ó Deus, nós também no momento, ó Pai, nós somos aliviados, ó Pai, por entrar no perdão. Nós, no Senhor, privilegiados, ó Pai, porque nós temos o Pai dos Pais, Deus, ó Pai, pois compreendemos, Senhor, que o Senhor é um Deus que não falha, o Senhor é um Deus, ó Pai, que é o único verdadeiro, o Senhor não nos deixa desamparados. Ó Deus, nós Te agradecemos, ó Pai, pelas graças derramadas em nossas vidas, ó Pai, entre elas o perdão. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, irmãos, porque temos esta convicção que somos perdoados, e sendo perdoados, nós estamos aptos para adorar o Senhor, para render graça ao nome do Senhor. Então, não trate o momento de confissão meramente como um ritual, como palavras simplesmente alçadas ao vento, mas que brote de fato da sinceridade do coração de cada um, porque o pecado é maligno, o pecado é terrível, é destruidor, é contra o Senhor. Então, ao confessar, nós precisamos sentir gratos e aliviados, porque Cristo de fato é o Deus perdoador. Nós vamos ficar de pé, meus amados, e abrirmos juntos a palavra do Senhor mais uma vez, agora, no texto do Salmo de 145, e nós vamos ler a palavra do Senhor responsivamente. Salmo 145, nós vamos ler de maneira responsiva o texto, e nós vamos prestar bem atenção, porque nós faremos aqui algumas declarações que estão aqui registradas, que devem fazer parte também da verdade que nós cremos. Vamos ler responsivamente. Então os irmãos leiam bonito, compassado, mas também conscientes que estão lendo a Santa Escritura, a palavra do Senhor. Diz assim, Salmo 145: Exaltar-te-ei, ó Deus meu, Rei, bendirei o teu nome para todos sempre. Grande é
o Senhor, e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em graça e de grande clemência. O Senhor é bom para todos, e as suas terras misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as suas obras brilham graças a Deus, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que os filhos dos homens se façam glória dos teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Senhor, os feios se vacilam e arrumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo filho. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Vamos ler juntos o 21? Profira minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o santo nome para todos sempre. Amém. Agora vamos cantar. O texto termina dando uma ordem. Profira minha boca louvores ao Senhor. Você deve expressar no seu coração louvores ao Senhor nesse momento. Cante, exalte o nome do Senhor. Declare verdades que brotam de um coração que conhece, que ama o nome do Senhor. Ser amigo de Deus.
momento, irmãos, aqueles que têm seus dízimos, suas ofertas, momento consagrado ao Senhor, como culto a Deus, uma adoração ao Senhor, uma demonstração de fidelidade, de obediência, de honra ao Senhor. Então, enquanto cantamos o próximo cântico, os irmãos têm esta grata oportunidade de fazer com toda reverência o seu perdão.
Gratidão a Deus pelos louvores, pelos dízimos que foram também depositados na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome. Bom é render louvores a Ti, Senhor. Santo, santo, santo. Bom é estar na Tua presença, glorificando, dizendo que Tu és o Deus, Senhor da nossa vida. Toda honra, toda glória e todo louvor para que essas palavras jamais saiam da nossa boca e do nosso coração. Possamos sempre render glórias e aleluias. Obrigado, Deus, por esse momento. E rogamos ao Senhor agora as Tuas bênçãos, Senhor, em favor de todos aqueles que nesta noite puderam assim dizimar e ofertar ao Senhor. Tu, ó Deus, continue derramando bênçãos sem medida sobre esse e também sobre toda esta igreja, Senhor. E aqueles que não puderam também, Senhor, contribuir. Não deixem, Senhor, de receber a Tua bênção. Senhor, aqueles que vão atirar, Pai, que o Senhor dê sabedoria para que possa dir, Senhor, estas ofertas. Obrigado, meu Deus, por esse momento. E agora também rogo ao Senhor que aquieta o nosso coração, Deus, para ouvir a Tua palavra. E que a Tua palavra em nosso coração e faça dela morada, para que está cada vez mais crescendo na graça e no conhecimento. Te agradecemos, Deus, em nome. Amém. Assentados, irmãos, assentados, abra a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Permaneça com a sua Bíblia aberta, por favor. Mateus, capítulo 7. A partir do versículo de número 24. Convém lembrarmos mais uma vez, nós estamos usando uma temática anual, conectados para servir. E um desafio que nós lançamos no começo do ano foi para que todas as vezes que você pisasse essa igreja dentro, você pudesse orar dizendo: Senhor, me dê graça para que eu seja conectado esse ano com os irmãos. E durante o mês de fevereiro, hoje é o último domingo, nós trabalhamos sobre o tema que seria conectados pela palavra do Senhor. E usamos aqui algumas passagens bíblicas, e esta é a última delas, dessa temática, onde mais uma vez veremos a importância de estarmos firmados na palavra de Deus, para que através dela e por ela sejamos edificados uns aos outros. Eu farei a leitura do texto e de maneira muito atenta cada um irá acompanhar, dizendo assim, Mateus 7, 24 em diante: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram um ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar mais uma vez? Pai, queremos nesse momento louvar o nome do Senhor pela Tua palavra a nós revelada. Queremos louvar ao nome do Senhor pela passagem já lida e pedir ao Senhor que mais uma vez abra o nosso entendimento, dá-nos compreensão, para que esse texto fale conosco, fale comigo, fale com o meu coração, com o coração de cada um, Senhor, para que nós sejamos cada vez mais fortalecidos na Tua palavra, que é poderosa. Assim nós te pedimos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, você de fato crê que a sua vida está fundamentada na palavra do Senhor? E não apenas crê, mas você toma as decisões depositadas, fundamentadas na palavra de Deus? Os seus costumes diários, os seus pensamentos, os seus projetos passam pelo crivo das Santas Escrituras? Aquilo que você deseja, tem buscado desejar, está amparado
pelas Santas Escrituras? Porque nós temos uma confissão, uma profissão máxima, e temos afirmado categoricamente que a palavra de Deus é a única regra de prática e de fé. Que tudo que nós cremos e tudo que nós fazemos está fundamentado na palavra. Então isso não pode ser apenas uma crença ou uma repetição de uma frase, mas efetivamente ser a essência da nossa vida. Por que estamos falando isto? Ou porque estamos trazendo estes questionamentos? Porque, irmãos, estamos diante de uma passagem que confronta a nossa atualidade, onde rasga-se a palavra do Senhor, onde abandona-se a palavra de Deus para criar e fundamentar os seus pensamentos, as suas vontades, em seus próprios credos, naquilo que é a invenção do próprio ser humano. E ao olharmos para o texto, Mateus 7, 24 a 28, faz parte de um contexto maior, que é o grande e conhecido Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus, terminando com esse texto no capítulo 7. E nós vamos perceber que Jesus encerra esse sermão dizendo coisas importantes, ou finalizando tudo aquilo que ele abordou durante a sua pregação. Lá nos capítulos 5 a 7, nós vamos encontrar Jesus ensinando sobre caráter, sobre justiça, oração, relacionamentos, discernimento. E ele vai concluir a sua prédica, vai concluir o seu ensino utilizando de uma parábola, que também era normalmente usado por Jesus. O texto que nós acabamos aqui de ler constitui-se, portanto, de uma parábola. E uma parábola tem a ideia, ou pelo menos o objetivo, de trazer, através de uma figura, um ensinamento espiritual por trás. E o elemento que Jesus vai utilizar aqui é a ideia de construção, a ideia de fundamento, a ideia de o que de fato está sendo colocado ali. Ele não pergunta se estamos construindo, a pergunta é de fato sobre qual fundamento nós estamos construindo. Isso faz toda a diferença. Por exemplo, é uma máxima também na nossa sociedade que o importante é ter fé. E eu vou dizer com toda a convicção que o importante não é ter fé. O importante é ter fé em Jesus. Porque toda fé que não é depositada única e exclusivamente em Jesus é uma fé falsificada, inútil. Então não é importante apenas construirmos, mas o importante é em que fundamento nós estamos construindo a nossa vida. E aí então ele vai concluir o seu sermão trazendo esta parábola que indica para nós aqui dois homens que edificam sobre dois fundamentos. Basicamente, ele vai tratar duas casas, dois fundamentos e dois destinos. Dois homens, duas casas, dois fundamentos e dois destinos. Eu queria que você, à medida que você fosse ouvindo, acompanhando, você pudesse também já ir se posicionando. De que lado você está? Onde é que você está construindo? Onde é que você está edificando? Sobre que fundamento você está construindo? Então nós vamos dividir esta mensagem em 3 partes, ou melhor, 4 partes. Hoje eu vou dar uma diagrama para vocês. E a primeira parte é onde Jesus trata aquele que é ouvinte prudente. Observe o versículo de número 24 e 25. Ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus está afirmando aqui sobre alguém que está ouvindo, e esse alguém que está ouvindo é alguém prudente, é alguém sábio, é alguém que sabe ouvir e sabe fazer aquilo que está ouvindo, que presta atenção no que ouve
para fazer exatamente aquilo que está sendo dito. Então veja que o prudente aqui não é apenas aquele que ouve, mas é aquele que ouve e pratica. Fica muito claro no texto quando ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas palavras e aquele que pratica essas palavras. Então, o grande ensino de Jesus nessa parte é ouvir, mas também não ouvir apenas, mas praticar. E aqui ele já vai colocar aqui elementos importantes nessa passagem, porque existem semelhanças dessas pessoas. Por exemplo, ambos ouvem a palavra, ambos constroem casas, ambos enfrentam tempestades. Por isso a diferença não está em ouvir, não está em construir e não está em enfrentar dificuldades, mas a diferença está no fundamento que é invisível. Ele não construiu uma casa de areia, ele construiu a casa sobre areia. Então imagine que tenham utilizado possivelmente os mesmos materiais. Talvez o texto está dizendo assim: um fez uma casa de areia, uma casa solúvel. Não, está dizendo que dois construíram, porque o problema e a atenção não está sobre a casa em si, mas está sobre onde esta casa está sendo construída. Porque, irmãos, num auditório, num culto, ou em qualquer outro local onde haja um ajuntamento de pessoas, nós podemos dividir as pessoas em aquelas que ouvem, assimilam e fazem o que ouvem, e o que ouvem, e aquelas do outro lado que apenas ouvem, mal sabem o que foi dito, e muito menos praticam aquilo que se ouviu. Então, o que Jesus chama a atenção aqui não é para quem constrói, e não é apenas para quem ouve, porque ambos ouvem a palavra de Deus. E nós podemos aplicar primariamente essa palavra de Jesus àqueles seus ouvintes ali. Se você olhar lá no versículo 1 de Mateus capítulo 5, diz assim, Mateus 5:1: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. Jesus olha para a multidão, ele se afasta um pouco, uma estratégia até de fala. Hoje ele usaria um microfone, um megafone, mas naquela época ele tinha que procurar um lugar estratégico, talvez um lugar mais alto, e ali a sua voz seria melhor disseminada e ouvida. Então ele vê multidões, não apenas uma multidão ou uma aglomeração, mas aqui ele está diante de multidões. Havia pessoas demais ali, muitas pessoas ouvindo, e o texto diz que dessas pessoas que ouviam, ele vai dizer: tem gente que ouve e tem gente que ouve, mas tem gente que ouve e pratica, e tem gente que ouve e não pratica. Aquele que ouve, ele chama de prudente. Então esse primeiro ensino, ele aponta, portanto, para esta fé, que não é qualquer fé, é uma fé salvadora, que não vem sozinha, mas ela produz frutos. O que Jesus está dizendo aqui, meus queridos, é que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha aqui não é uma pedra, rocha aqui é Jesus Cristo. O que ele está dizendo é que o homem prudente, ele está construindo, edificando sua vida, depositando sua fé, depositando sua esperança, depositando suas convicções, depositando a sua vida sobre a pessoa de Jesus Cristo. Porque qualquer outro lugar que colocarmos a nossa fé, que não exclusivamente Jesus, ela vai desmoronar. Como ensina aqui o segundo ponto. Se o primeiro ele trata do ouvinte prudente, no segundo ponto ele vai tratar do ouvinte insensato. Olha o versículo 26. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Então, observe mais uma vez, o insensato também ouve. Então o problema aqui, irmãos, não é ignorância. O grande problema nosso, da nossa sociedade, e talvez de muitos de nós, não é a falta de conhecimento.
Não é porque eu não sabia, não é porque eu não ouvi, não é porque eu não tive acesso, não é porque eu não sabia, mas o grande problema é desobediência. Pecamos não porque não sabemos, pecamos porque decidimos desobedecer. Pecamos porque, embora temos plena ciência do que devemos fazer, nós resolvemos não fazer. Por isso Jesus chama essa pessoa que ouve, mas não obedece, de insensato, de tolo, de uma pessoa que não tem as suas faculdades mentais funcionando adequadamente. São tolos, são pessoas que não estão levando a sério o reino de Deus, são pessoas que brincam com o Evangelho, pessoas que brincam de ser igreja, pessoas que brincam de vida cristã, como se falar de Deus, como se ler a palavra, como se obedecer a Deus fosse meramente algo que eu escolho, ou que eu vou consultar o meu coração. O que está sendo ensinado, meus amados, é que o grande problema da sociedade não é ignorância. A nossa sociedade hoje tem acesso rápido à internet. Nós olhamos e vemos pessoas que conhecem os grandes e bons pregadores, e os maus pregadores estão em todo o tempo espalhando mensagens. Então nós não podemos dizer que somos indesculpáveis. Nós sabemos, a insensatez está em ouvir, igualmente o prudente ouve, mas a mensagem não chega ao coração, a mensagem não ser transformada em obediência. E por que ele constrói aqui sobre a areia? Se formos fazer aqui uma comparação com a rocha, é mais rápido, é mais fácil, não tem profundidade. Assim é a vida do insensato. Ele ouve, mas não tem persistência, não tem consistência na sua fé. A sua fé é uma fé rasa, superficial. Assim também a sua religião se torna assim. Alguém poderia perguntar para essa pessoa assim: fale-me sobre a salvação. E a pessoa que tem uma fé superficial não vai saber discorrer sobre a salvação. Aquela pessoa que é superficial, ouvindo, conhece a palavra de ouvir, mas não de praticar e obedecer, ela não tem convicções, ela vive mudando as suas convicções. Ora, ela está convicta de uma coisa, mais à frente ela vai mudar a sua convicção e vai negar inclusive a sua afirmação interior. Uma hora ela deseja ouvir mais para fazer alguma coisa, mas depois ela desiste facilmente daquilo, porque o grande problema não é a falta de informação, o grande problema é um coração duro, desobediente, que não está disposto, busca facilidade, coisas rápidas, o que nós chamamos de fast food espiritual. Ler a Bíblia, estudar a Bíblia, dá muito trabalho. Então é mais fácil você chegar lá, coloque qualquer pregador que aparece na sua tela, ouve o que ele falou, não examine o que ele falou e crê no que ele falou. Nós precisamos, irmãos, ser maduros, precisamos ser criteriosos e precisamos ser profundos para que não aceitemos qualquer coisa que nos oferecem. Então o que Jesus está mostrando aqui, quando ele vai aplicar o seu sermão, porque ele falou de várias vertentes da vida cristã, de vários meios, de várias modalidades, de várias etapas, de várias partes, o que ele está dizendo é o seguinte: vocês ouviram, agora que vocês ouviram, precisam obedecer, porque o tolo ele ouve, mas ele não obedece, porque ele não quer me seguir, ele não quer, do bom sentido, pagar o preço, tomar a cruz, negar a si mesmo. Ele prefere viver uma vida tranquila. Ele quer apenas que ninguém cobre. Eu já vi e já ouvi pessoas saírem de igreja porque elas estão se sentindo cobradas, e essas cobranças eram para o bem delas, porque se faltava um culto, o irmão ia dizer: senti sua falta, por que você faltou? E a pessoa se ofendia por isso. Este é um verdadeiro tolo, que não fundamenta a sua vida em Jesus, mas a sua vida está fundamentada em si mesmo. Aquelas pessoas que só querem o que a religião oferece de bom, as bênçãos do Evangelho. Elas querem a cura, elas querem o emprego, desejam que o Senhor abençoe, e até afirmam que creem em Jesus e sua bondade.
mas os seus lábios de fato pronunciam algo que não está no coração, porque elas querem somente o lado bom, mas não querem de fato viver o Evangelho como deve ser vivido. Não quer romper com seus próprios desejos, antes preferem fugir da responsabilidade do que obedecer ao Senhor. Esse é o sensato. Então, o que Jesus vai dizer, portanto, irmãos, que estas pessoas, que ouvem, mas não praticam, elas vivem apenas de emoção, elas vivem apenas de momentos, mas não há transformação. É como a areia que escorrega, que cai pelos dedos que você pega. Não há consistência. Então veja aí a sequência que Jesus está ensinando. Primeiro, ele está falando aqui de um ouvinte prudente. Depois ele vai falar sobre o ouvinte insensato. Em terceiro lugar, Jesus vai falar sobre a tempestade que é inevitável para ambos. Tanto aquele que está firmado na palavra, obedecendo ao Senhor, crente em Jesus, quanto aquele que firma as suas convicções em si mesmo, que constrói a sua vida sobre a areia, os dois enfrentarão tempestades. A tempestade aqui, já que é uma parábola, quando ele coloca ali, dizendo assim, os dois lugares, versículo 25 e o versículo 27, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. As duas casas sofrem essas tempestades. E talvez essas tempestades hoje podem representar sofrimentos. Quando Jesus também falando sobre o semeador que saiu a semear, que lançou sementes, e as sementes vão caindo em lugares, a semente é a mesma, a semente é boa. O problema é que a semente caiu em locais, terrenos ruins, e ele vai chamar aqueles terrenos ruins como os espinhos ou como os rochosos, exatamente para figurar aquelas pessoas que recebem o Evangelho, ouvem o Evangelho, mas o sofrimento, mais a perseguição, talvez a crise familiar, ou o próprio medo do juízo final, faz com que as pessoas desistam do Evangelho, abram mão, porque na concepção dela, o Evangelho é apenas, eu peço a Deus e Deus dá tudo o que eu quero, tudo é em paz, o crente não adoece, o crente não é afligido. Só que quando ela vai experimentar isso, a vida cristã, que ela vai juntar-se com outros crentes, ela vai ver que a igreja é pecadora, e que a igreja, sendo igreja composta de pecadores, nós vamos ferir uns aos outros. Talvez muitas pessoas até de fora, a própria família, não vão aceitar o fato de eu ser crente em Jesus, e vão me perseguir, e essa pessoa, por não ter convicção, ela vai abandonar a sua fé. Talvez as tempestades sejam isso, mas o que é importante aqui é que esse teste vai revelar o fundamento sobre o qual estamos firmando nossa vida. Eu vou convidar você a abrir, por exemplo, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 3. Eu vou ler, que parece ser um texto paralelo a este, 1 aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 10. Eu vou ler até o 17. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer àquela igreja de Corinto. Ele diz assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo Jesus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que? Através do fogo. E aqui, irmãos, o que Paulo está figurando aqui? Ele está dizendo que ele lançou um fundamento. Jesus é fundamento.
Agora cada um é responsável como vai construir. Como é que vai dar vida? Você ouve o Evangelho, Cristo é o Evangelho. Como você reage e como você trata o Evangelho, depende de cada um. Tem gente que quer o Evangelho firme, imutável. É aqui simbolizado por pedras preciosas, prata, ouro, coisas que o fogo não pode consumir, coisas que não podem ser facilmente destruídas. Mas, por outro lado, pessoas vão colocar sobre o fundamento de Jesus palha, madeira, feno, coisas que são facilmente absorvidas pelo fogo, coisas que não têm durabilidade nenhuma. E aí ele vai dizer, no final de tudo, vai botar fogo nas duas casas. Uma vai queimar, porque foi madeira, palha e feno. A outra vai resistir, porque foi ouro, prata e pedras preciosas. Então o que é que Jesus está ensinando? Voltando agora para o texto de Mateus 7. Está dizendo que o fundamento é um só, Jesus. Se foi colocado em outro fundamento, o prudente é em Jesus. O tolo sobre a areia. A tempestade vem para os dois. E o que vai acontecer? Depende do fundamento em que está sendo construído. E a pergunta clara que vai brotar aqui para nós é: sobre qual fundamento? O que você está usando deve ser digno do fundamento sobre o qual você está colocando sua vida. Se você crê em Jesus como Senhor, crê no Evangelho como o poder de Deus, se você crê tem fé que somente Jesus é Salvador, e viver uma vida relapsa, e viver uma vida que não haja obediência, que não há quebrantamento, não há arrependimento, que mal considera pecado como pecado, isso é uma grande demonstração de que quem pensa assim é um tolo, é um insensato. Então a tempestade vem, e quando vem a tempestade para o que está firmado na rocha, diz o texto aí, bate com ímpeto, mas ela permanece, porque está firmada na rocha. Não é, irmãos, que o crente não sofra. Talvez ele sofra igual, até pior que o ímpio. Por ser crente, inclusive. Ele vai adoecer e vai morrer de doença, seja ela qual for, sendo crente. E é o meio pelo qual Deus vai chamar aquele servo à glória. Então, os problemas são iguais. A grande diferença é como nós nos enfrentamos. Se estamos firmados na rocha, eles não vão nos destruir. Vamos fortalecer, vamos equipar e vamos preparar para melhor servir ao Senhor. O que a gente leu agora em Romanos 5, na liturgia, que há experiência, toda esperança, experiência. Então, uma coisa vai levando a outra. Alegrar nas tribulações. Paulo está dizendo que deveríamos alegrar-nos nas tribulações. Tiago escreve dizendo que devemos ter motivos de grande alegria por passarmos por várias provações. Então é grande alegria em várias, não é apenas uma ou duas, mas várias, talvez incontáveis. Por que alegria? Porque o Senhor é a nossa alegria, estamos firmados nele. Então o que vai de fato estabelecer onde nós estamos depositando a nossa vida. E em quarto e último lugar, o texto nos aponta para Cristo. O fundamento é o próprio Cristo. E Jesus está dizendo assim: eu sou fundamento. Mas isso aqui está claramente revelado. Porque no contexto do Sermão do Monte, Jesus fala da palavra de Cristo, a autoridade de Cristo, a submissão a Cristo. Vai dizer, em última análise aqui, irmãos, para nós, que o fundamento não é aqui um ensino moral, mas é o próprio Cristo. O que Jesus quer ensinar, e Paulo também já declarou que o fundamento não é outro, senão Cristo que já está colocado, o Evangelho é Cristo, a pessoa é Cristo. Então o fundamento óbvio que nós temos aqui é Cristo Jesus. Quando Jesus fala, edificou sobre a rocha, está dizendo, edificou sobre Cristo. É por isso que precisamos estar em Cristo, precisamos ser moldados por Cristo, precisamos ser guiados por Cristo Jesus, para que possamos enfrentar as dificuldades, não como derrotados, não como murmuradores, mas como pessoas que entendem que Deus tem propósitos gloriosos, graciosos, quando passamos por dificuldades. Pedro fala que quando a nossa fé é confirmada, ela redunda para a glória do Senhor. Deus é exaltado, Deus é glorificado quando
padecemos dificuldades e as vencemos. Isso é para a glória de Deus. Isso é para o nosso aperfeiçoamento. Então, irmãos, estamos diante do texto. Daqui a pouco já vai concluir a nossa exposição, mas pensando nisso, Jesus está falando de uma pessoa prudente que ouve e pratica, de uma pessoa insensata que ouve igualmente, mas não pratica. Ele fala de uma tempestade que vem para todos os lados, tanto para quem ouve e pratica, quanto para quem não ouve e pratica. Mas qual é o destino? Qual é o resultado? O que acontece na vida? E aí eu chamo sua atenção para as últimas frases. Primeiro, do versículo 25, quando sopra o vento, vem a chuva, diz o texto lá: deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque foram edificadas sobre a rocha. O versículo 27 repete a mesma frase, dizendo que o vento, a chuva, deram com ímpeto contra aquela casa, feita sobre a areia, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Talvez, isso aqui é muito sério, talvez você não veja diferença hoje na vida do crente e do ímpio, ou até mesmo aqueles que estão na congregação, ouvindo as mesmas coisas, assentados nos mesmos bancos, frequentando as mesmas reuniões. Talvez não vamos perceber, mas o que a Bíblia está dizendo que um dia, lá no final, vai revelar. Aquele que permanece em Deus, permanecerá. Aquele que não está firmado em Cristo, será destruído. Será, como diz o texto aqui, desabou. Então, a grande questão é sobre qual fundamento nós estamos edificando a nossa vida. Eu quero trazer aqui 3 aplicações. Primeira, você é aquele que apenas ouve ou aquele que ouve para praticar? Precisamos não apenas ser ouvintes, mas também praticantes da palavra do Senhor. A sua fé, meu querido, é uma fé profunda, bem arraigada, ou é aquela fé superficial? Aquela fé que está na superfície, não tem fundamento nenhum. Qualquer coisa ela desaba, qualquer coisa ela se abala. E se a tempestade viesse hoje sobre a sua vida? Estamos falando de vento, estamos falando de dificuldades, quer sejam na área espiritual ou material, vindo sobre você a tempestade, a sua casa permaneceria? Você está firme, dizendo: eu posso suportar essas coisas, porque eu posso todas as coisas daquele que fortalece. Então é algo que nós precisamos pensar sobre isso. Há 2 casas, uma permanece, a outra cai. Há 2 fundamentos: rocha, areia. Há 2 destinos: segurança, grande ruína. E a diferença, portanto, está em ouvir e obedecer a palavra de Deus. Embora, irmãos, seja desafiador, mas não há outra coisa a dizermos sobre isso. Eu queria então, irmãos, eu queria convidar irmãos para a gente cantar o hino, presbítero, por favor, para observar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Eu gostaria que você ficasse de pé, e nós vamos orar depois, mas antes vamos cantar esse hino, lembrando do que acabamos de ouvir, porque o fiel obedece ao que Cristo mandar. Observar
Resoluto, Senhor. Resoluto, Senhor. Vamos ele veio. Os teus passos queremos seguir. Teus preceitos guardar. O teu nome exaltar. Sempre a tua vontade. Queremos amar tudo quanto ordenar. O fiel obedece ao que Cristo manda. Assim é a vida do crente. O fiel obedece ao que Cristo mandar. Nós vamos orar nesse instante. Após a oração, eu vou pedir a bênção. Então feche os olhos, vamos louvar o Senhor pelo momento que estivemos aqui juntos. Louvado seja o nome do Senhor, porque aprove ao Senhor reservar este dia e neste dia nos dar a oportunidade preciosa de estarmos reunidos, Senhor, em Tua presença, Pai. Nesses instantes, poucos tempos, ó Pai, poucos minutos que passamos reunidos na Tua presença, mas tão preciosos, momentos gloriosos, graciosos, onde nós podemos cantar ao Senhor, podemos orar ao Senhor, podemos ouvir a palavra do Senhor. Que coisa maravilhosa para nós. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, na caminhada com o Senhor. Que o Senhor desperte nosso coração para que, de fato, estejamos, ó Deus, firmados nessa rocha, que é Jesus. Vivendo, Pai, plenamente firmados nele. Que o Senhor tenha misericórdia, Jesus. Guarda nosso coração, Deus. Guarda nossa mente, para que não pequemos contra o Senhor. Para que não façamos, ó Deus, aquilo que não seja a vontade do Senhor. Mas que possamos crer e observar tudo quanto o Senhor nos ordenou. Abençoe essa semana. Dá uma semana, Pai, protegida pelo Senhor. Gloriosa, Pai, tua presença. E de maneira especial, queremos orar, ó Deus, por aquelas pessoas que estão passando por dificuldades, por enfermidades. Ó Deus, por nossa família, ó Deus, que está prestes a enfrentar esse momento de luto. Nós queremos pedir ao Senhor a graça sobre nossas vidas, que o Senhor venha sustentar-nos, ó Deus, enquanto caminhamos com o Senhor, Pai. Dá-nos a tua bênção, Senhor. Livra-nos, ó Pai, de todo o mal. Livra-nos, Pai, de pecar contra o Senhor. Nós rogamos essas bênçãos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo